Senhor Kleber Reis, como vai? Grande Silvano Barbosa, quanto tempo não vejo? Pois é, rapaz. Para a audiência que está aqui vendo a questão do varejo, né? Vamos falar sobre varejo. E que não sabe, a gente transmite diariamente o Café com Segurança juntos, né? São três Exatamente. episódios Vai, juntos. você vai colocar alguma apresentação? Vou colocar uma apresentação. Manda bala. Que aí eu vou só te falando se entrou, se não entrou, talvez tá beleza ou não. Maravilha. Já está aí. Vamos lá, tá subindo, subiu. Kleber, tô aqui no background, retorno às 11h15 para trocar o bastão. Maravilha, Silvano. Obrigado mais uma vez. Manda bala. Agradecendo aos amigos que já passaram por aqui, né? A Bárbara, o Ricardo Raup, o grande Felipe da Agora. Agradecendo ao CT pela oportunidade de a gente estar conversando com essa audiência qualificada aqui e hoje falarmos sobre a segurança, a aplicação de ferramentas para o varejo. E eu trago aqui, pessoal, não podia ser diferente, né? Primeiro, uma breve apresentação. Eu sou expositor lá do CT Segurança junto com a Ogen, sou diretor de tecnologia, sócio do Ren Harel na Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras. O propósito da Ogen é ser um hub de tecnologias israelenses aqui para o Brasil. Então, a gente ajuda o mercado, ajuda os integradores a suportarem tecnologias diferenciadas e principalmente relacionadas hoje à segurança perimetral. Então, a Ogen representa com exclusividade aqui no Brasil duas fábricas bastante importantes de Israel. Então, a Magos, que é a indústria de radares, e a Sensogard, que traz as minas, que fabrica as minas terrestres eletrônicas. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a aplicação disso no varejo, e eu já começo com essa imagem que traz aqui um centro de distribuição, né? E uma mensagem importante, pessoal, que é justamente a proteção perimetral, né? Como que a gente consegue otimizar a segurança perimetral de grandes áreas, e a gente vê grandes complexos logísticos que atendem ao varejo, com essa demanda de proteção cada vez mais evidente, vários eventos que já aconteceram relacionados à segurança dessas áreas, e são áreas complexas para que a gente possa proteger com alto nível de atratividade, e a Ogen vem justamente trazer e apresentar para vocês aqui na audiência o que a gente pode otimizar e como que a gente pode usar essas ferramentas de uma forma inteligente. Para quem não conhece, então vamos falar um pouquinho dos radares primeiro, né? Dos radares da Magos, vamos tentar passar aqui. Aê! Radares de proteção de perímetro. O pessoal, quando fala em radar, normalmente associa com aquela imagem de alguma coisa girando, tentando detectar um alvo, e a gente hoje já tem condição de trazer isso para a nossa realidade, que era da realidade militar, trazer para a realidade civil de aplicação, como um sensor de alarme inteligente, muito inteligente. Inteligente por quê? Primeiro, porque é um IoT, é um dispositivo de rede simples, pequeno, que consegue proteger áreas gigantes com um único ponto IP. Então, aqui eu já trago o conceito de redução de custo com mobilização dentro de um grande centro de distribuição. Eu já trago baixíssimo consumo de energia. A gente está falando em 3,5 watts só de consumo, a gente está falando em baixíssimo consumo de banda. Então, imagina que um dispositivo muito pequeno, de 25 centímetros por 15, consegue proteger 250 mil metros quadrados e proteger de forma antecipada, pessoal. Trazer o elemento surpresa para o nosso lado. Então, áreas onde eu consigo detectar uma aproximação de um alvo a 150, 200, 300 metros antes de ele chegar no limite da minha área de proteção, antes de ele realmente estar violando, estar invadindo a minha área de interesse, o meu primeiro anel de segurança. Então, a gente costuma falar que o radar consegue ampliar o primeiro anel de segurança, fazendo esse diagnóstico desses alvos antes de eles efetivamente invadirem a nossa cerca, pularem o nosso muro, atravessarem a nossa primeira barreira perimetral. E são sensores de aplicação civil. Olha que legal. Eu não preciso de CR, são sensores IPs nativos, processamento de borda. Então,
toda a inteligência de escaneamento e comparação dos sinais, ela é feita dentro do próprio sensor. Como eu já falei, baixíssimo consumo de energia, baixíssimo consumo de banda, funcionalidade em quaisquer condições de clima. Olha aí, quando a gente fala em perímetro, a gente tem alguns desafios que vão além da proteção quando a gente está dentro do galpão, né? Com áreas controladas, com iluminação controlada. A gente está falando em áreas que estão expostas à chuva, a intempéries, a insetos, enfim, a uma série de desafios, e o radar vem justamente suprir esses desafios. Por quê? Porque usando a tecnologia Doppler, ele consegue proteger essa área independente das condições de clima e de luz. Ou seja, à noite, chovendo, condições adversas, o sistema consegue manter a alta performance de proteção em toda a nossa área perimetral. Então, você imagina naquele galpão dessa primeira imagem que eu coloquei, um único ponto IP no canto do galpão é capaz de proteger áreas gigantescas, e aí a gente pode chegar a 500 mil de metros quadrados com um único sensor. Um MTBF altíssimo, então a gente está falando em 5,7 anos para primeiro defeito, e não precisa de nenhuma certificação, né, do CR, por exemplo, do certificado de registro do Exército, porque tratam-se de sensores de aplicação civil. Então aqui a gente tem os três radares da família da Magos, então SR250, 500 e 1000, que vão se diferenciar por questões de áreas de cobertura, então a partir de 50 mil metros quadrados, 250 mil e 500 mil metros quadrados, 500 mil de metros quadrados protegidos com um único sensor IP, todos equipamentos homologados pela Anatel, todos certificados, ou seja, simples de instalar, simples de configurar e com grandes áreas de cobertura. Aqui a gente vê, pessoal, a área de abertura angular, a cobertura angular horizontal, vertical, então é o maior ângulo vertical no mundo de aplicação civil, são os radares israelenses da Magos, e aqui uma cobertura 3D a partir do nosso sensor. Isso com áreas, com cada quadrantezinho desse aqui, com 1 metro de precisão. Então, altíssima precisão e grandes áreas sendo cobertas. Aqui eu não trouxe uma imagem do varejo, até por questões de compliance, né? Mas eu trouxe de uma grande área, mostrando para vocês como que o radar, na prática, ele funciona. Então, ele vai trazer a imagem, ele vai integrar a imagem de uma câmera speeddome de qualquer fabricante e vai comandá-la de forma automatizada. Ou seja, através do Doppler, eu consigo detectar até 100 alvos simultâneos. Eu consigo verificar todos esses alvos simultaneamente no meu mapa de cobertura, e o sistema comanda uma câmera de qualquer fabricante através do protocolo VFS. Então, qualquer fabricante com uma PTZ, uma câmera, pode ser uma topo de poste, pode ser uma PTZ IP, através do comando VFS, ele vai fazer o absolute move dessa câmera, ou seja, não vou mais usar presets, tá? A gente vai comandar a câmera como se fosse um operador no joystick, de forma automatizada. Então, tudo que vocês estão vendo acontecer aqui nessa área gigantesca, com a proteção dos radares, dar zoom in, zoom out, se movimentar, isso tudo é feito de forma automatizada, de forma que eu tenha justamente o controle de qualquer tentativa de invasão dessa área. Isso aqui não é uma aplicação, essa imagem é uma aplicação lá no Pará, não é necessariamente do varejo, como eu comentei, mas é uma área que exemplifica e mostra para vocês que estão aqui na audiência a facilidade que é a gente usar a tecnologia para fazer essa associação e trazer a segurança, trazer o elemento surpresa para o nosso lado. E aí o pessoal me pergunta, Kleber, mas a área é muito grande, como é que você faz para segmentar isso, né? Como é que você faz para poder entender como é que são essas áreas e seccioná-las? Tudo através de desenho de polígono livre. Então, você desenha como se fosse um desenho no Google, clicou, criou uma área, aquela é uma zona, e essa zona pode gerar uma ação. E aí vem a importância da integração, que a gente tem com praticamente todos os VMS de mercado,
fazendo com que, se o indivíduo está a 150 metros de distância ainda do meu perímetro, do meu CD, eu já gero um alerta e falo, opa, joga a câmera e acompanha esse rastro desse alvo. Mas, se ele chegar a 100 metros, eu posso gerar um comando para o VMS e falar, olha, já é a noite, acende os refletores e mostra para esse invasor que ele está chegando na minha área perimetral, que ele está se aproximando, mostra que ele foi detectado, que ele foi diagnosticado. Se ele chegar a 50 metros, aí eu posso abrir um comando com um sonofletor e dar, lá do meu centro de controle operacional à distância, dar um comando de voz remoto e mandar pedir para que ele se afaste. Isso tudo de forma inteligente, automatizada. Mas, Kleber, só aparece um pontinho no mapa lá, um pontinho branco no mapa, que é o meu alvo. Eu consigo, pessoal, aplicar inteligência artificial e, através do Deep Learning, classificar esses alvos e falar, olha, eu só quero que gere um alarme, por exemplo, se for um humano se aproximando do meu centro de distribuição, ou se for um veículo se aproximando numa determinada faixa de horário. Ou seja, a gente consegue criar schedules e performar com diferentes profiles, diferentes perfis de atuação, de acordo com a necessidade, as características de cada CD, de cada galpão, de cada área de armazenamento, já que a gente está falando no varejo, né? A gente trouxe essa mensagem sempre focados na questão da proteção perimetral. Mas essa é uma segunda camada. Eu tenho ainda uma terceira camada que a gente consegue aplicar de inteligência, que é o alvo amigo, é o conceito da Blue Force de Israel, que é você não abater, né, as aeronaves aliadas. E aí, se eu tenho lá no meu CD, eu tenho alguém da área de segurança que tem permissão de poder circular num determinado horário, eu consigo classificar esse alvo como um alvo amigo, isso usando um recurso de um aplicativo no celular e as coordenadas GPS, e fazendo de forma inteligente um cruzamento dessas informações, e aí eu falo que esse alvo é um alvo amigo, pode ser alguém da minha área de segurança, pode ser alguém da minha área de manutenção. Isso faz com que eu evite ficar gerando eventos para serem tratados pelos meus operadores lá no centro de controle operacional. Mas, Kleber, o radar se aplica em todas as situações? Não necessariamente, ele precisa de visada, né? Eu preciso ter uma área onde eu consiga antecipar esse diagnóstico de invasão. E se eu tenho, eventualmente, um centro que tem uma área de fundos que dá direto com a mata, por exemplo, aí a gente entra com a solução da SensoGuard, que são as minas terrestres eletrônicas, sensores invisíveis, complementando essa área. Mas, antes de falar nesses últimos minutinhos que a gente tem aqui com vocês, e a ideia é provocá-los para que vocês possam buscar e entender que existe essa solução, que é simples, que ela otimiza a manutenção, menos dispositivo de borda, menos proteções eu preciso para esses dispositivos. Então, eu realmente trago muita economia, muita otimização, e aí a gente fala, quando fala de preço, fala que esses sensores têm o menor custo por metro quadrado protegido, né? Então, a gente tira a condição do efeito só da proteção linear e passa a enxergar a segurança de uma forma diferenciada, de uma forma, nesse caso dos radares terrestres, por metro quadrado. E aqui algumas imagens de aplicações, não só no varejo, mas usinas de geração de energia a partir do etanol, do milho, mineradoras, condomínios residenciais, portos, aeroportos, presídios, unidades correcionais, mesmo ambientes com muita diferença de altimetria, a gente tem uma proteção super eficaz, porque o sistema israelense consegue controlar, e nessa condição realmente agregar valor para o projeto. E, pessoal, eu não podia esquecer de falar, né? O tempo é curto, mas nós trabalhamos com os nossos integradores. Então, eu já fui integrador por muitos anos, 26 anos da minha vida. Quem conhece um pouco da nossa história sabe que a gente estava justamente em campo, né? Executando os projetos, entendendo essas dificuldades, e a gente traz nesses últimos 4 anos toda essa bagagem, todo esse know-how para poder ajudar os integradores a resolverem problemas de perímetro. E aqui só rapidinho, nesses minutinhos finais,
falar um pouquinho das minas terrestres. Então, quando eu não tenho visada, ou eu tenho uma trilha que eu conheço, que o pessoal invade uma determinada área e quero me antecipar de uma forma eficaz, aí a gente tem o recurso das minas terrestres eletrônicas, e aí ó, a família é bastante grande, eu posso ter desde um sensorzinho comum, que eu ligo num alarme, que eu ligo numa câmera IP, um sensor standalone, como sistemas, como a gente chama do InvisiFence, que são sistemas de proteção linear, que vão através de uma vala simples, sem necessidade de ser britada, sem características de serem uniformes, né, que é bem difícil de a gente conseguir. Simplesmente eu abro uma vala e eu pego e enterro essas minas, esses cabos, uma conversa com a outra, de forma que a gente consiga criar praticamente um corredor de proteção de 6 metros de largura por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros de comprimento. A cada 1.000 metros eu tenho um hubzinho, mas eu não quero entrar em parte técnica aqui, né? O tempo é escasso, eu vou convidar vocês para conhecerem e verem os vídeos e entenderem como que a gente pode ajudá-los lá no site da Ogin. A gente tem uma área do integrador no site da Ogin, www.ogin.com, e lá na área do integrador, você clicando, você preenche um cadastro. A partir deste cadastro, a gente já vai permitir o acesso a informações técnicas, a política comercial, e a gente traz muita informação para colaborar com os integradores na busca de soluções que realmente atendam e superem todos esses desafios que nós temos quando a gente fala em proteção perimetral, né? É bastante desafiador os cenários que nós temos quando a gente fala em proteção perimetral. Aqui fica o meu contato@alguém.com, Kleber também, com k@alguém.com, e o convite para a nossa audiência aí, para poder conhecer um pouco mais, ver os vídeos, tudo que a gente está gerando aí de conhecimento para o segmento. Senhor Kleber Reis, o senhor tem ainda mais um minuto aí para falar? Eu queria fazer uma pergunta importante. Pois não, Silvano. A combinação dos dois é fácil integrar numa central de alarme que eu já tenha? Excelente pergunta. Combinação, as minas, como eu falei, é contato seco. Então, basicamente um contato de relé que pode enviar uma informação tanto para um painel analógico quanto para um sistema digital. Muito simples. E o radar, ele se integra através dos VMS. Então, a gente tem o VMS como um elemento importante para gravação e para receber as strings digitais, né? No radar eu não tenho nenhum tipo de contato. A única conexão dele com o mundo é uma conexão IP, é uma porta IP. Então eu alimento ele por PoE e ele gera uma string de alarme que vai ser interpretada pelo VMS, e a partir disso eu tenho a integração, Silvano. Show de bola, maravilha. Legal? Porque então, o pessoal sempre pergunta, né? Então a gente sabe que as duas coisas são muito funcionais, mas aí o pessoal se pergunta como é que eu faço para colocar isso de repente onde eu já tenho, né? Pois é, e a mensagem que fica é simples, tá? Não é aquela história de filme, de é muito complexo, isso não é para mim, isso é caro. Quebrem essas barreiras, tá? Conheçam, o conhecimento é libertador. Então, pelo menos conheçam a tecnologia, conheçam a ferramenta antes de gerar esses pré-conceitos, né? Eu ouvi falar. Então... O André Marcondes está aqui com a gente no chat falando que quer saber mais já sobre isso. É isso aí mesmo, André. É o que o Kleber falou. Conhecimento é poder e o poder vos libertará. Já está escrito. Vou chamando o Diego aqui por falar nisso. Kleber, muito bom. Obrigado pela tua participação. Como sempre, mandou muito bem. E tem os seus contatos. Já deixei seus contatos no chat também. O pessoal vai entrar em contato com você. O André, com certeza. Obrigado. Excelente, Silvano. Mais uma vez, obrigado. Bom dia, Diego. Agora é contigo. Mais uma vez, obrigado pelo CT, por essa oportunidade de a gente estar conversando com essa audiência. Grande abraço a todos. Valeu.